Começando esse outubro aqui, né? Esse mês que o pessoal costuma fazer temático de terror por ser o mês que tem o Halloween e tudo mais. Então eu vim trazer essa experiência que a gente passou aqui há muitos anos atrás, fazendo um acampamento que a gente só foi descobrir depois que foi um acampamento assombrado, né? Então aconteceu bem aqui atrás e eu vou contar pra vocês agora. Iniciando esse mês do terror. E aí galera, beleza? Eu sou Marlon Igor. Espero que esteja dando pra ouvir. Já peço desculpa caso a imagem não fique boa ou a captação fique meio estranha. Mas eu tô fazendo aqui uma reportagem livre, né? Só que andando pelo sítio. Enfim, hoje eu vim contar do dia em que a gente fez um acampamento assombrado. Olha, aconteceu bem aqui. Eu tô fazendo um vídeo estilo que meu avô gostava de fazer. Ele ia num lugar que ele já tinha visitado ou vivido assim, e ele vinha contando, sabe? Ah, ali tinha a casa de fulano, não sei o que. Então fica esse vídeo aqui como uma brincadeira, uma referência aos vídeos do meu avô, Zé Peixeiro, tá bom, vô? Enfim, o acampamento que a gente fez foi o meu primeiro acampamento. Os outros que estavam juntos eram meu irmão, minha irmã, o namorado dela na época, o meu tio e a namorada dele na época, certo? Mas enfim, depois eu tenho a data precisa de quando aconteceu ali, o ano pelo menos, né? Porque eu sempre tive a mania de anotar tudo que eu gosto de fazer, uma listinha e tudo mais, né? Meu primeiro acampamento, tinha feito minha mochilinha, né? Já tinha colocado ali um faroletinho, já tinha colocado algumas coisinhas na bolsa, uma troca de pilha e tudo mais, né? E a gente veio acampar aqui, que nem eu falei pra vocês, ali tinha um buraco no chão que quando chovia virava uma represa por um tempo, mas ele secava muito rápido. E alguns metros, bem pouquinho pra cima, tinha uma caixa d'água que era usado perto de plantações assim que o pessoal usava antigamente, né? Ok. A gente ia fazer o acampamento dentro daquela bacia ali, daquela represa, porque estava seca na época, que nem agora. E só que aí tava ventando muito, sabe? Então naquela noite a gente decidiu fazer dentro da caixa d'água. Ok, então a caixa d'água, eu não sei se alguém já viu, mas ela é uma estrutura de cimento assim, alta, como se fosse uma mini piscina assim, né? Devia ter uns 2,5 por 2,5, por aí mais ou menos assim, né? Então dava para se sentar nas beiradas dela, ela ficava um tanto assim fora do chão, né? E mais um tanto para baixo da terra. Então ela era funda, né? Então tinha como você ficar ali, ou se não sentar lá dentro, né? E aí cortava um pouco o vento. Ok. Então tá, esse seria o acampamento. Então vamos pro momento vindo pra cá. O meu tio, ele emprestou uma barraca de um rapaz da cidade. Aquelas barracas que tem cozinha, banheiro, tem posto de luz, sabe? Aquela barraca de nego do dinheiro. Só que não é pobre, né? Nunca nem tinha visto uma barraca daquela. Então a gente não sabia montar, né? Então aí veio aquele monte de ferragem, aquele monte de plástico, tudo colorido assim. Mas a gente não sabia. Então a gente tentou montar lá em casa antes, não deu certo. A gente falou, não, lá a gente improvisa, lá a gente dá um jeito, né? Na hora da precisão a gente aprende. Já dou um spoiler que a gente não aprendeu, né? E tinha o namorado da minha irmã que ele tinha feito tiro de guerra. Então ele tinha aquele instinto de eu sou soldado, sim senhor, não sei o que, eu sei me virar com tudo, sabe? Eu bebo água de cacto. Então beleza. E aí ele veio, né? Tudo camufladinho assim, né? Que ele tinha as roupas lá do tiro de guerra, né? E ele trouxe só um saco preto ali só, né? Ele falou, não, lá depois a gente corta o bambu ali que tem perto e a gente estica algumas hastes e faz uma barraca improvisada. Né? Falou, olha, o cara é o Rambo, né? Beleza. Viemos pra cá, né? Eu já tinha vindo com a minha irmã antes, feito aquela limpeza, que aí eu caí no barro, a gente foi lá, limpou, eu varri tudo ali, né? Que tem foto. Enfim. E aí eu peguei. Enfim, então a gente veio. Lembro que quando tava passando no barro lá, dessa vez sem a minha irmã no colo, eu vinha andando pelo barro, todo mundo tendo que desviar, assim, sabe? E eu andando com uma botona 7 léguas, assim. E a minha irmã falou assim, o Igor é ignorante, ó. Ele vai lá pro meio do barro, né? Só porque registrei isso daí na minha cabeça. Ela falando isso. E eu vim cortando pro meio, assim. Chegamos aqui, arrumamos durante o dia as coisas, né? Tudo bonitinho. E a barraca a gente tentou montar, não deu certo. Então o que a gente fez? Basicamente, o que era um monte de armação de ferragem, a gente só colocou 4 barras de ferro assim, né, ligando elas em cima, 4 barras de ferro assim, e jogou a lona em cima. Então ficou ridículo, sabe? Mas é o que tinha, né? Pelo menos protegia do sereno da noite e tudo mais. Olha um gavião carcará ali. Deixa eu ver se vocês conseguem ver. Tá vendo ali?
aquilo ali é um gavião carcará. Enfim. Aí ficou aquela marmota, a barraca, né? Porque a gente não sabia. E o Oswaldo foi lá e ficou a tarde inteira cortando bambu e fez assim 2 triângulos, uma vareta em cima e jogou a lona, né? E que era só um plástico preto. Ok. Aí teve a parte das brincadeiras, né? Tava claro ainda, sol, né? A gente pegou e falou assim, pô, vamos fazer umas brincadeiras e tudo mais? Aí o Tito, que é meu tio, né, e esse namorado da minha irmã, falou, vamos fazer uma corrida, né? Só que meu tio é fumante há muitas épocas, né? E aí, mas ele foi ligeiro. E aí eles saíram correndo daqui, passaram lá por cima, lá naquele morro lá em cima, e saíram lá na frente, lá e vieram assim. Desnecessário, um cansaço desnecessário. Mas foi legal, eu tenho filmado isso, depois eu mostro. Preparar, apontar. Mas aí fizeram essa corrida, né, um pouco depois da gente fazer outras competições, como tentar jogar a pedra o mais longe possível, né, seria a competição entre todo mundo. Até aí é fácil. Só que com a mão, a mão contrária. Então se a gente é destro, tinha que jogar com a mão esquerda. Cara, foi só palhaçada, porque saiu uma coisa mais feia que a outra, sabe? Pois é, vamos jogar com a mão quando não joga. Beleza. Olha lá, ficou aí. Vai jogar, ó. Enfim, então foi muito legal ali as brincadeiras ali e tudo mais. Depois a gente saiu pra andar. O Tito quis ficar, né, o meu tio, com a minha irmã e a namorada dele aqui, né? E a gente foi andar, eu, o meu irmão e o namorado da minha irmã. E a gente saiu e foi lá pro outro lado, lá onde tem uma seringueira e tudo mais, né? Foi lá, demos uma volta, quando chegamos já estava entardecendo. Ok. Aí falamos, vamos agora, todo mundo já cansou o suficiente, vamos ficar já no acampamento, né? Aqui já se preparar para de noite, tem que arrumar o fogãozinho e tudo mais, né? E aí foi feito um fogãozinho ali dentro da caixa d'água, né? Porque eu não sei se vocês repararam, a caixa d'água tá vazia, tá? Não é porque é uma caixa d'água que ela tem que estar com água, né? Porque é uma piscina que tem que estar cheia d'água, né? Então ela tava seca, tá, gente? E aí a gente tava sentado lá dentro. E aí foi feito o fogãozinho e tudo mais, colocou a lenha ali que ia fazer a comida, né? Que a gente levou salsicha para colocar no espetinho de bambu. A maioria fez uma varetinha assim, para ficar segurando ali, que nem marshmallow americano. Eu com meu irmão, os mais preguiçosos, a gente catou um pedaço de bambu de uns 3 metros assim, que aí a gente sentava lá fora e ficava lá no fogo lá dentro, assim, parecia que tava pescando, sabe? Enfim. E aí a gente pegou e fez isso, tava ali comendo. Agora eu preciso dar um parênteses, porque a história tá só normal, né? E eu falei que ia ser um acampamento assombrado. Vem um porém. A namorada do meu tio, Letícia, ela era meio mediúnica. Ela tinha uma sensibilidade astral, assim, vamos dizer. Então ela tem o costume, desde sempre, ela contava a história de quando ela morava numa fazenda, e até hoje, de ver coisas. Tipo, essa noite eu acordei, tinha uma senhora deitada, sentada no pé da minha cama, né? Eu falei com ela e ela não tinha rosto. E quando veio ela desapareceu. É o tipo de relato normal. A maioria das pessoas conhece alguém, pelo menos, que falta uns parafusinhos assim, nesse sentido, né? Com todo respeito, tô brincando, mas alguém que tem essa mediunidade assim de não, eu sempre vi uma criança em tal lugar e tudo mais, né? Alguém que sempre tem sonhos que acontecem, enfim. E ela era extremamente nesse nível. O que passou pra filha dela e do meu tio também, que a menininha de 8 anos fala que conversa com uma criança no quarto dela, mas não tem ninguém. Então é esse tipo de pessoa que a gente trouxe. Ok. Então estava eu com meu farolete assim o tempo todo. Era o meu primeiro acampamento. O pessoal começou a falar que eu tava com medo. Eu não tava com medo, eu tava meio que brincando de acampar, sabe? Então eu tava aquela coisa meio o tempo todo fazendo a vigia e tudo mais, né? Mas na minha cabeça era meio que uma brincadeira, né? Então eu tava de boa de fazer aquilo ali, assim. Então eu vinha, olhava ali, conferia uma coisa e tudo mais, né? O pessoal achou que eu tava com medo, mas não era bem isso não. Aí, beleza. A gente ali no acampamento, tudo. Chegou um momento que acabou a água. Aí acabou a água rápido e tem um rio lá que eu mostrei pra vocês, que antes tinha água corrente, limpinha ali. A gente falou, vamos lá pegar? Vamos. Aí saiu todo mundo, de noite, todo mundo não. Eu e meu irmão, os homens, né? E a gente saiu pra lá e eu levei meu faroletinho, só que ele foi ficando fraco. Aí no meio do caminho eu tive que trocar as pilhas que estavam ali comigo, coloquei e ficou bom. Tá, vamos lá pro meio do mato lá, catar água. E aí não aconteceu normal. Aí na hora que chegou, meu tio já veio exagerando demais, contando. Nossa senhora, vocês tinham que ver, né? O Oswaldo, que é o que tinha feito o tiro de guerra,
Vocês tinham que ver o Oswaldo passando no cipó, assim, ó, que nem o Tarzan, assim. Não, o bicho é bruto, o bicho na sobrevivência é foda. Exagerando, né? E eu lembro que teve esse papo. E aí tá. Fomos ali, tamo comendo e tudo mais. Meu tio tinha umas árvores, assim, nos dois lados da caixa d'água. Tinha uma árvore pequena, né? Duas, né? E aí o meu tio foi lá e colocou uma escorinha, um pedacinho de pau pra colocar um radinho que ele trouxe. E aí ficou tocando música ali. Tava legal. Só que aí o Oswaldo, chato pra caralho nesse daí, falou, não. No acampamento a gente tem que estar sempre alerta, não sei o que. E então não podemos ter barulhos pra distrair. Sabe, ele tava vivendo, na cabeça dele era um filme de ação. Né? E aí ele fez desligar o radinho e tudo mais, uma bosta. Mas enfim, tava legal. Durante muitos anos ficou lá o pauzinho que meu tio usava pra pendurar o rádio. Aí tá. A gente ali e tudo mais, né? E eu tirando foto, eu sempre gostei de ficar tirando foto, registrando tudo ali, fazendo vídeo, né? E eis que eu venho e tiro uma foto do fogo. Só um adendo, a Letícia, que era a mediúnica ali, desde o início ela tava falando que se sentia meio incomodada no lugar, tá? Começa aí a ter um pouco mais de suspense. Desde o início ela tava falando que tava se sentindo meio estranho, uma energia meio pesada, e a gente, né, tipo, sabendo que ela tinha essas coisas, já ficava meio com o cu na mão, né? Então, tipo, para com isso, Letícia, larga de ser boba, né? E todo mundo já um olhando pra cara do outro, assim, né? Com aquele medo, vontade de ir embora já. E aí ela falando isso daí tudo, né? Ela falou, não sei não, gente, isso aqui não tá legal. Falando isso aqui, eu falei, que é isso, né? E eu tirando foto, quando eu tirei uma foto da fogueira, do fogãozinho, né? Pegando fogo ali e tudo mais. E na hora que eu vi, assim, eu vou mostrar essa imagem pra vocês, que é o que originou essa história, né? Mas eu vou mostrar pra ver se vocês conseguem ver isso que eu vi. Mas na hora, é aquela coisa, a gente ali naquele momento, tudo isso que eu vou contar a partir de agora, soou muito denso, sabe? Meio misterioso, meio assustador. Eu tirei a foto e na hora que eu olhei, eu consegui ver um rosto no fogo, sabe? Eu consegui identificar ali um nariz, olho, boca e tudo mais. E se fosse uma coisa que eu tivesse visto depois do acampamento acabar, beleza. Mas se acabar de tirar e já ver aquilo, e o assunto tava desse tipo de coisa assim, né? Ela falando que não tava se sentindo bem, porque tava uma energia estranha, não sei o quê. Parecia que tava se sentindo vigiada. Na hora que eu tirei a foto, eu vi já isso daí, sabe? Então eu falei, ai, Letícia. Ela falou, o que, Igor? Sabe, aquela coisa de puta que pariu, o que aconteceu? Eu falei, eu não sei se vai querer ver. Eu quero ver, o que aconteceu? Pelo amor de Deus, me mostra, eu tô agoniado aqui. E eu falei, olha, eu não sei se você vai enxergar, mas eu tirei uma foto do fogo e eu tô vendo um rosto. Ela, ai meu Deus, aonde? Peguei e só virei a câmera pra ela. Falei, às vezes é coisa da minha cabeça. Ela falou, misericórdia. Ai, tô até tremendo. Ela falou, nossa, eu tô vendo. Tipo, claramente eu tô vendo aqui. E já arrepiou tudo assim. Ela falou, olha aqui, ó, tudo arrepiado, não sei o quê. E aí, beleza. E eu falei, não, mas não se emociona não, né? Olha pra você ver, eu criança ali dando conselho. Eu falei, não, mas fica calmo, não sei o que, né? É só a foto. Ela falou, não, eu tava sentindo isso daí já faz tempo, não sei o que, né? E aí todo mundo foi vendo ali, e todo mundo que tava ali realmente viu esse rosto, né? Nesse momento bateu um vento, não tinha vento nenhum até então. Nesse momento bateu uma onda de vento ali, né? Uma rajada de vento, aliás. E a barraca que era do Oswaldo, que ele só tinha enroscado ali uns negocinhos, esbagaçou com tudo, sabe? Esfarinhou ali na hora ali, caiu tudo ao mesmo tempo ali e ela foi pro chão. Só que a gente não tinha visto, a noite em sítio assim é um breu, é tudo preto, não é que nem na cidade. Então foi só aquele barulhão, na hora que a gente tava olhando a foto. Então todo mundo já quis correr ali, mas não tinha pra onde correr, porque a caixa d'água era funda. E aí ficou parecendo, nossa senhora. Então tentando fugir dali de dentro. Aí tá, aí nós viu que era a barraca, né? Falou, putz, e agora? Vamos ter que dormir todo mundo na barraca improvisada lá, aquela uma, porque a ideia era que os homens iam dormir na outra, só que como eu era criança, eu ia dormir com as meninas, na barraca fechada, então ia ser eu, criança, e as duas mulheres, e os 3 caras lá. Beleza. Só que aí como caiu tudo e não ia dar pra arrumar ali naquele escuro, a gente foi tudo dormir na outra, sabe? Então basicamente o acampamento ficou ali, aí a gente ficou naquele... Depois com aquela carinha de gol contra todo mundo, né? Tipo, vamos dormir? Porque todo mundo já tava meio com o cu na mão, né? Então, beleza. Aí terminou ali, ficou conversando pra distrair um pouco, né? Falou, não, vamos dormir então, beleza, acabou por hoje, né? Todo mundo se aninhou dentro da barraca ali e tudo mais. Aí a barraca, ela tinha algumas partes que era aquele material de guarda-chuva, sabe? Ela era azul, pelo que eu lembro era um verde piscina, um azul marinho, não sei caralho que de cor que é aquela.
mas era daquele lá, e tinha alguns pedaços que era só um plástico transparente, para servir como se fosse uma janela, para a pessoa ter a visão de fora. Ok, dormimos, muito bem dormido, né? Todo mundo na barraca, o dia amanheceu, e aí a Letícia, mais uma vez lembrando que era a que via as coisas, ela acordou antes de todo mundo. E ela olhou para fora assim, o sol nasce lá. E ela olhou para fora, quando você coloca, você tem uma fonte de luz, você põe alguma coisa na frente assim, e alguém tem uma parede aqui, você acaba vendo só a silhueta, a sombra de alguém, né? E ela viu, ela falou que ela acordou antes e viu um homem de chapéu, a sombra do que seria masculino assim, parado, usando um chapéu, e ficou parado durante uns 10 minutos olhando pra barraca, assim, não olhando pra barraca porque não tinha como ver para que lado tava, mas tipo, parado do lado de fora, usando o chapéu, né? Ela falou que ficou com aquela coisa de estar em choque ali e não conseguiu chamar ninguém nem nada, e só ficou olhando até ele desaparecer, quando alguém acordou. Quando acordou, ela perdeu a atenção ali, quando ela olhou de volta não tava mais lá essa sombra. Ela abriu a barraca ali, né, a pessoa que tava ali junto, abriu com ela, e não tinha ninguém. E como vocês podem ver aqui, é tudo deserto, né? É só um pasto gigante. Então não tinha ninguém. E ela falou, não, mas eu vi, eu juro que eu vi, não sei o que, né? E a gente já sabia que ela tinha visto muita coisa. Então, aquilo ali era o de menos. Então nós acreditou pra caralho. Mas beleza, então a gente viu aquele rosto, que eu vou mostrar pra vocês, ou já mostrei, não sei ainda que parte do vídeo tá. E depois ela viu isso daí. Então não foi só uma coisa estranha que aconteceu. Vamos dizer que não tivesse acontecido fogo, que foi só coisa da nossa cabeça que a gente só viu. Mas ela viu essa sombra sem explicação, que já seria bizarro também. Ok, acabamos o acampamento falando, não, sobrevivemos a essa noite, vamos embora antes que dê merda, né? O filme de terror aqui pra acontecer já tem todo o roteiro, só tá faltando acontecer cagada, vamos embora. Catamos as coisas e fomos embora. Ok. Aí chegando em casa, a minha mãe falou, e aí, deu certo, né? Ah, vocês é doido, né? Acampar assim, tem que ter muita coragem, não sei o que, né? Sair aí pra andar no meio do mato, cansa demais, né? E onde vocês foram? A gente falou, ela não sabia ainda. A gente falou, a gente foi lá na caixa d'água. Ela falou, mas qual caixa d'água? A Nai falou, né? Aquela caixa d'água que tem lá no mato lá, e apontou. Ela falou, vocês foram lá? Credo em cruz, Deus me livre. Vocês é louco de ir lá, né? Eu falei, não, mas lá era gostoso. Ela falou, não é por ser gostoso não. Ali onde morava o povo ali antigamente ali, aquele lugar ali era o mais assombrado que tinha. Ela falou, ué, assombrado por quê? Ela falou, pois é lá naquela casa lá. Ela falou o nome, que eu não vou falar não. Falou, pois é lá naquela casa lá que o homem que morava lá, ele ficou louco. E ele foi lá e matou a família dele a machadada. A caixa d'água era no quintal da casa dele. Era tipo do lado da casa dele, né? Que ele que tocava aquela roça ali. E tipo, naquela casa ali, o cara matou a família dele a machadada. E depois se matou enforcado. Naquele escombro que tinha, que eu falei pra vocês que tinha ali uns escombros. Naquela casa, ele jogou a corda na viga ali da casa e se matou enforcado, depois de matar a família. E ele ficou ali dentro da casa durante uns dias, até darem falta da família ali e tudo mais. Na hora que foram ver, tava todo mundo morto. E foi naquele lugar ali. Então ela pegou e soltou essa bomba. E a gente sem saber até então, porque a gente só encontrou um lugar legal de acampar. E aí um olhou pro outro assim e falou, tá explicado, cara. E aí foi sinistro. E aí, tipo, depois que a gente tinha esse pós-história, assim, tipo, depois que aconteceu a nossa parte, saber dessa história, teve muito mais peso. Porque se a gente soubesse antes, não tinha nem vindo, né? Mas aí a gente soube disso depois, e aí talvez isso seria uma explicação de tudo aquilo que a gente tinha vivenciado. Não que foi uma puta experiência bruxo de Blair, né? Não tô querendo exagerar, eu contei exatamente tudo o que aconteceu. Mas você vivendo essa situação, soa muito mais estranho, muito mais bizarro você tá vivendo aquilo ali no momento, né? Porque uma coisa é contar, nossa, quase deu merda e tal, mas tudo foi de boa. Agora quando você tá vivendo, ainda pode acontecer a merda. Então você fica meio cabreiro, né? Enfim, esse foi o dia que a gente fez um acampamento assombrado, mas sem saber, né? Então, graças a Deus, tudo deu certo. Olha, esse daí aconteceu há muito tempo atrás, né? Eu nunca mais vim aqui porque um pouco depois já mexeram aqui para plantar, já desistiram e voltaram já voltou a ser pasto. Então, eu fiquei todos esses anos sem voltar aqui. Então, hoje é a primeira vez que eu tô voltando depois de tanto tempo e contando essa história e vendo o que sobrou, né? Mas, infelizmente, foi pouca coisa. Sobrou o bambuzeiro que eu mostrei ali. Aqui era o buraco e ali era a caixa d'água, como vocês podem ou puderam conferir nas imagens aí que eu tenho, tá bom? Então é isso, espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo, tá bom? Muito obrigado,
falou e fui. O pessoal achou que eu tava com medo, mas não era bem isso não. Vamos olhar aqui em volta. Talvez um pouco mais. Muito susto, filho de uma truta. Enfim.